Reis 17, versículo de 7 a 9. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém? 1 Reis 17, versículo de 7 a 9. A situação em Israel estava muito difícil, bem difícil, tanto espiritual quanto material. Estava tudo difícil. O povo de Israel, que era liderado por Acabe que casou com a rainha, com Jezabel, que se tornou a rainha, era na Sidônia, né? Estava afastado do Senhor, haviam quebrado a aliança com Deus. Em 1º livro de Reis, no capítulo 16 e 30, diz que Acabe é aquele homem que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ainda tem mais. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Meu pai, o camarada já fez o que era mal diante dos olhos de Deus. Aí vem um atenuante: foi pior do que os que antecederam a ele. Veja bem, eles esqueceram, quebraram a aliança, esqueceram de adorar o único e verdadeiro Deus, para servir a Baal. A Baal era um filho de Dagon, né? Deus da fertilidade, Deus dos campos. Se tudo estava bem, estava o campo, prosperidade, as mulheres estavam tendo seus filhos, bastante filhos, porque filho era uma bênção. Era sinal de que o Baal tinha feito tudo isso. Eles davam valor a Baal, a Astarote, que era a divindade feminina, né? A deusa da sensualidade, Astarote, e também aos Baalins, que era a divindade dos cananeus. Então, aquele povo que foi chamado por Deus, aquele povo que foi chamado para aliança com Deus, se misturou com a terra, com o pecado da terra. Foi tudo que Deus disse para Josué, para Israel, antes de entrar na terra prometida: cuidado, não se misture com os povos dessa terra, com seus deuses. No dia que vocês fizerem isso, vocês vão perder tudo. Mas eles fizeram. Deus já estava longe, sabe? Nós vemos no mundo, em regiões na Europa, que se a pessoa for falar de Jesus, alguém fica até espantado: quem é esse? O quê? Lugar onde, como a Alemanha, que saiu Martinho Lutero, vai falar de Jesus, as pessoas: quem? Para quê? Não, o que é evangelho? Não precisamos disso. Quem é esse? Eles estão tão alienados. Lugares como Inglaterra, que saíram grandes homens de Deus, John Wesley e outros homens de Deus, mas você vai ver, o povo não sabe nem quem é Jesus, não sabe nem o sofrimento de Jesus. As gerações vão nascendo sem ouvir a palavra de Deus. Para eles, então, eles desconhecem totalmente. Israel estava assim também. Em 1 Reis 16 e 31 diz assim: e Acabe serviu a Baal, aquele homem que era para estar servindo a Deus, porque Israel era um povo de Deus. Acabe serviu a Baal e se curvou diante dele. 1 Reis 16 e 31. E diz a Bíblia também que Acabe edificou o templo e um altar para Baal. Tinha templo a Baal dentro de Israel. As estátuas de Baal, de Astarote, eram vendidas dentro de Israel como se fosse nada. O resultado era tanta idolatria. O resultado de tanta idolatria
paganismo, prostituição. Por quê? Era um culto que prestavam aos seus deuses, Astarote. Os cultos a Baal, os sacerdotes, as sacerdotisas de Baal se prostituíam, como se aquilo fosse nada nos seus cultos. Havia prostituição a olho nu. Imagina só. E isso era normal. Pecado tomando conta. É o mundo hoje. Quanto pior, melhor. Carnalidade, sensualidade, malignidade. Às vezes você está com a simplicidade conversando com alguém, a pessoa está tramando alguma coisa contra você, você nem sabe. Às vezes a pessoa faz pergunta, alguma coisa, você não conhece umas coisas, hoje você fica todo ligado, né? Você não conhece, a pessoa começa a querer uma coisa. Há muita maldade, há muita malignidade do mundo, os homens maus. Aqui no litoral, não foi em São Paulo, um rapaz que era daqui de São Vicente, que mudou para São Paulo, por causa de vizinho. A vizinha chegou depois de discutir, o rapaz estava com a razão, o pessoal fazendo barulho, não se pode nem mais fazer uma queixa. Por favor, tem criança dormindo. A mulher chegou lá e meteu a facada, não cortou aqui a veia do rapaz assim, junto com a mulher, o rapaz com a mulher e com a filhinha dele. Tirou a vida dele assim, aqui em São Paulo. Mas eles eram aqui de São Vicente, para aqui do lado do litoral aqui nosso. Assim, uma coisa, pessoas sem razão alguma. E todos nós já enfrentamos isso. Você já enfrentou com o vizinho, eu também já enfrentei. Eu só peço, Senhor, faz alguma coisa assim. Ou me tira daqui, ou tira ele daí. Então, ou me tira daqui, e acabou Deus tirando ele. Oro por ele, que Deus tenha misericórdia. Porque na hora que sofre, na hora que acontece alguma coisa na casa, aonde que ele vai bater? Hein? É na nossa porta. Ai, meu filho está morrendo. Cai desesperado lá. Tá bom, calma. É na tua porta que vai bater na hora do desespero. Mas faz o que quer, xinga, fala tudo o que quer. É o mundo que nós estamos vivendo. Nós temos que ter prudência no falar. Às vezes a minha mulher, minhas filhas, pai, cuidado, pai, mas cuidado. Hoje o mundo está estranho, mano. É muita maldade, é muita malignidade. As pessoas só veem malignidade, vivem debaixo disso, e as coisas ruins vão se tornando normais. Assim estava Israel, debaixo do mal, da maldade. O resultado era tanta idolatria, paganismo, prostituição. O resultado era o afastamento do Senhor. O resultado desse afastamento de Deus era o quê? Era seca, fome, doença, miséria. Não pense que afastar de Deus, não falar de Deus, tira a Bíblia, você vai melhorar. Houve uma proibição aqui para o estado, aqui para as salas de aula, que não se pode mais falar da Bíblia dentro da sala de aula. Nos Estados Unidos teve. Ler um texto bíblico não se pode mais fazer isso. Algo que só faz bem. Mas um homem debaixo do pecado, ele não quer. Por que eles não querem a Bíblia? Aquilo que eu falei aqui no curso bíblico. Porque a Bíblia é luz. E aonde a palavra de Deus está, ela ilumina, ela mostra o erro. E os homens não querem que os seus erros sejam vistos. Eles querem trabalhar debaixo da escuridão, das trevas, e praticar todo tipo de malignidade. E a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus diz: cuidado, sai disso, está errado. Se converte, se conserta, se arrepende. E era esse tipo de situação que Israel estava vivendo, como vivemos hoje. Não pensa que hoje é diferente. Sabe, hoje está até pior. Está pior do que aquele tempo. E o resultado disso era miséria, seca. Não pense que vai ter vida boa longe de Deus. Porque o que pode abençoar o mundo, a terra, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem bênção para a humanidade. Quando o homem rejeita a palavra,
o homem fica debaixo das trevas, o homem fica debaixo do jugo de Satanás. Olha só, nesses cultos a Baal, em Jeremias 19:5, diz que eles ofereciam os filhos nesse culto a Baal para ser queimado em holocausto a Baal. Eles achavam que toda provisão no campo, prosperidade, vinha de Baal. Até os filhos eram oferecidos em sacrifícios. Deus nunca exigiu sacrifício humano. Deus nunca exigiu sacrifício humano. Alguém pode contar até aquela mensagem, aquela palavra polêmica que tem a respeito da filha de Jefité, né? Ai, mas quando Jefité falou que tiver na minha frente aparecer, eu vou oferecer em sacrifício, apareceu a filha dele, que era virgem ainda. Mas aquela, segundo a tradição bíblica que você vai estudando, a filha dele não foi morta, ela ficou afastada no lugar, em retiro, retirada, porque Deus nunca exigiu que uma vida fosse tirada. A única vida que Deus exigiu que fosse tirada foi do seu próprio filho, para pagar os nossos pecados. Aleluia, aleluia. Deus nunca quis que a vida humana fosse tirada. A única vida que Deus disse, que Deus levou para matadouro, porque foi Deus que conduziu para matadouro, foi o seu próprio filho Jesus, para morrer pelos homens, porque não tinha mais outra saída. É a única. Então, amados, essa passagem de Jefté está em Juízes. Você vê, vou estudar com mais cuidado sobre isso aí, né? Porque se você olha assim, olha o que Deus, mas vai estudar melhor, né? Que você vai entender, conhecer o nosso Deus. E tem mais uma coisa, quando essas coisas começam a acontecer, desobediência, malignidade, essas podridões todas, Deus fica triste. E quando Deus fica triste, meu irmão, as portas se fecham, as coisas terríveis começam a acontecer. Quando Deus se entristece, pode contar, o tempo ruim vai chegar. Bem, tempo ruim, o povo vai gemer, vai gritar. Quando Deus fica triste, quando vê, Deus dá a oportunidade de ver que o homem não quer, o homem vai rejeitando, até chegar na morte. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que o homem morra sem conhecer a verdade da sua salvação. Mas Deus fica triste, e as coisas ruins vão acontecendo. Em 1 Reis capítulo 17 versículo 1 nos fala que Elias, diante daquela situação que estava acontecendo em Israel, ele profetizou segundo a palavra do Senhor. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Elias vivia diante da face de Deus. E nesse tempo nós temos que viver diante da face de Deus. Para viver nesse mundo, para resistir os dias maus, você tem que andar com Deus. Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aleluia. A autoridade, né? Era para Acabe, era para Israel, era para todo mundo ali. Em Tiago capítulo 5, 17 corrobora a respeito desse texto de 1 Reis 17. Tiago 5, 17, 18. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A chave para ligar, para desligar, para abrir, para fechar, estava na mão do homem de Deus, do povo de Deus. Olha só que autoridade que a igreja tem. Aquilo que você liga na terra será ligado no céu. Aquilo que você ligar na terra, Deus falou isso para Pedro. Deus falou aquela menção é para a igreja de Deus hoje. Aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que desligar na terra vai ser desligado no céu. O poder e a autoridade da igreja. Elias tinha esse poder, essa autoridade. Não vai chover. E não choveu. Aleluia. Às vezes nós não percebemos isso. Claro, vemos a força do inimigo tão forte, tão grande. Achamos
tão incapazes, porque somos mesmo. Mas eu quero dizer para vocês: você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Há um poder de Deus dentro da tua vida. O Espírito do Senhor está na tua vida. E quando você abre a boca, na autoridade do nome de Jesus, a autoridade de Deus ali é demonstrada naquele lugar. Pastor, mas eu mesmo na minha fragilidade, sim, porque o poder está na palavra de Deus. Aleluia. Na autoridade que há no nome de Jesus, vai saindo todo o mal agora da minha casa, vai saindo dessa vida agora, porque às vezes você fala, aconselha, fala e não adianta, porque há um poder maligno trabalhando ali, poder de trevas, trabalhando de correntes. Aquela pessoa está toda amarrada com corrente, e as tuas palavras serão insuficientes. Mas quando você clama pelo poderoso nome de Jesus, e abre a palavra certa de Deus para aquele momento, Deus, põe as tuas mãos agora, aleluia, algo de Deus vai acontecer, amém? Aleluia. Deus está aqui entre nós, o Espírito Santo de Deus está entre nós nessa tarde, glória a Deus. E diante dessas coisas, dessa situação terrível que Israel estava vivendo, sabe o que estava acontecendo? Os servos de Deus estavam sendo perseguidos. É sempre assim. Os crentes que produzem o bem, que fazem o bem na sociedade, que ajudam aqueles que não podem, que dão assistência, que quando acontece algo, eles são um dos primeiros alvos. Pastor, fulano, Beltrano, olha lá, crente, meu Deus, as pedras vêm em cima. Os servos de Deus começaram a ser perseguidos em Israel. A Jezabel, a maligna Jezabel, a rainha, ele considerava os servos de Deus culpados de todo o mal que estava acontecendo. E não é isso que fazem às vezes hoje em dia? Está aí porque as coisas estão ruins por causa dessa Bíblia, que fala algumas coisas que nós não gostamos. Está aí por causa desse povo. Irmão, querendo ou não, você fazendo bem, a boca do crente não é para maldizer, é para abençoar. Mas Jesus sofreu também. Jesus disse assim: olha, eu fui perseguido também por muitos, desprezado por muitos, mas assim como fizeram comigo, muitos me ouviram também. Assim como fizeram comigo, vão fazer com vocês. Muitos vão desprezar vocês, mas vai haver aqueles que vão te dar ouvido. Aleluia. Aqui estão aqueles que deram ouvido à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O povo estava perseguindo os servos de Deus. Em meio desta tenebrosa situação, Deus estava cuidando do seu servo fiel. Deus cuida dos seus. No meio da perseguição, no meio de toda intolerância, no meio de toda malignidade, Deus está cuidando do seu povo. 1 Reis 17, versículo 2 em diante. Depois então veio a palavra do Senhor para Elias dizendo: quando Jezabel começou a perseguir Acabe atrás do profeta Elias, retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho, olha Deus falando, ordenado aos corvos que ali te sustente. Deus manda em tudo ou não manda? Deus está no controle de tudo ou não? Eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. Foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor, debaixo da obediência. Foi, habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Aleluia. Os garçons vinham de tarde, vinham pela manhã. Os garçons de Deus vinham pela manhã e à noite. Aleluia.
Deus cuida ou não cuida? Eu quero dizer, nós estamos num tempo difícil. Se avizinha diante do Brasil, amado, dito pela cúpula do próprio governo aqui que nós estamos, que vem uma crise, diz que os 3 meses que virão vai ser muito pior do que desses pouquinho que já passou. Estamos em situação difícil, minentes, difícil. Você vê as pessoas perdidas, mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar dos teus filhos, Deus vai cuidar dos teus netos, Deus vai te abençoar, Deus vai te abrir a porta, Deus vai te dar saúde, Deus vai te guardar, Deus vai te sustentar em todas as coisas, porque Deus é fiel. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Deus cuida, Deus cuidando de Elias, enviando os corvos, alimento. Aleluia. Deus preferia os corvos que vinham pelo ar. É como se mandasse um drone com alimento, porque já se estuda hoje mandar drone para entregar ali comida em casa. Pensou? Meu pai, eles têm que arrancar essa fiação toda que está aí. Tem muita fiação, não tem drone que aguente. Irmãos, imagina só, Deus podia mandar um leão ou não podia? Deus podia mandar um animal que Ele quisesse, e o animal os animais, eles estavam diante da ordem daquele que é o Senhor. Aleluia. Deus cuidando. Uma fome na terra, uma sede na terra, uma fome, miséria, doença, e Deus sustentando o seu servo. Deus vai te guardar, Deus vai te sustentar, como sustentou Elias. Aleluia. Vai vir corvos. Corvos eram chamados animais impuros. E corvo não. Pastor, corvo não é o urubu, né? Não, corvo é diferente. Também gosta de carniça. Pensou um urubu te trazer? Não, Deus, isso aqui não aceito. Urubu não. Pelo amor, papai, me manda uma águia. Uma vez uma irmãzinha para mim: pastor, o que foi? Sabe o que eu quero? O que, irmã? Eu quero ser levado como Elias no redemoinho. É? Tá bom, mas não vai ser assim, irmão. Nós vamos ser arrebatados. Eu quero ser levado. Mas ela fez assim, sabe? Parece que ela fez um vento de um redemoinho. Eu quero ser levado como redemoinho. Eu falei: tá certo, irmã. Amém, irmão. A igreja vai ser arrebatada. Ela estava fazendo o vento do redemoinho. Estava fazendo já o ventinho, né? Aí, irmão, o corvo vai te mandar comida. O urubu: não, Deus, eu não aceito. O que significa corvo mandar comida? É Deus usando pessoas que tu não conhece, estranhos, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm temor a Deus, que vêm para te abençoar, dizendo para você: eu tenho uma vaga boa para você, eu tenho aqui uma coisa boa para ti, tem isso aqui para você. É Deus cuidando do seu povo, usando os corvos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Quando você vê em 1 Reis, Deus falando com Elias mais à frente, quando ele estava lá na caverna, capítulo 19, versículo 18, o que foi que Deus disse para Elias? Também deixei ficar em Israel 7.000 homens, servos de Deus, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Elias pensou que estivesse sozinho naquela batalha. Às vezes a gente está lutando: ninguém está sofrendo que nem eu. Tem muita gente sofrendo, tem muito homem de Deus aí, tem muita mulher de Deus aí orando, tem muita gente temente a Deus que está buscando a Deus como nós. Existem 7.000 ainda. Havia 7.000 homens comprometidos com Deus, que não se curvaram a Baal, porque era obrigado naquele tempo, na nação de Israel, diante da jurisdição de Acabe
e da sua mulher Jezabel, que todos se curvassem a Baal, beijassem a sua mão, mas havia homens comprometidos com Deus que não fizeram isso. E eu quero dizer, ainda existem homens na terra, existem homens e mulheres comprometidos com Deus, que não estão se curvando às estruturas, a essa coisa que o mundo está oferecendo aí. Elias nem sabia, Elias não tinha nem ideia, não, mas havia ainda homens guardados por Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. A coisa pode estar pegando fogo, a coisa pode estar difícil, mas a mão do Senhor está nos guardando, a mão do Senhor está nos protegendo, glória a Deus. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 10 a 12 diz assim: numa terra deserta, falando a respeito de Israel, numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre ela. Aleluia. Foi assim que eu fiz com você, diante de desertos, aqueles ventos que uivavam, Deus estava trazendo o seu povo debaixo das suas asas como águia, e levando o seu povo, aleluia, glórias ao nome do Senhor. O Senhor sozinho o levou, e nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Deus tem feito isso conosco. Salmo 37, versículo 18 e 19: o Senhor cuida da vida dos justos, dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidades não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Glórias ao nome do Senhor. É Deus cuidando do seu povo, Ele cuida da vida dos íntegros. Tempo da adversidade, não vão ser decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Isaías 49:15: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu todavia não me esquecerei de você. Aleluia. Parece impossível uma mãe esquecer do seu bebê, mas ainda que uma mãe faça isso, o Senhor está dizendo: eu não vou me esquecer de ti. Deus cuida de você, Deus cuida da tua vida, Deus é que te sustenta, Deus é que te guarda. Aleluia. 1 Pedro 5:7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Coloca sobre Ele todas as coisas, porque Deus vai cuidar de você. E Isaías 46:4, guarda esse versículo, marca ele, Isaías 46:4: e eu serei o mesmo, até quando os vossos cabelos brancos chegarem, e ainda na idade avançada eu vos sustentarei, eu vos criei e vos conduzirei, sim, eu vos levarei e vos livrarei. Glória a Deus. Olha que versículo maravilhoso, né? Eu serei o mesmo até quando você envelhecer. Quando chegar a idade avançada, eu vou sustentar você, porque foi eu que vos criei, eu vos conduzirei, eu vos levarei e eu vos livrarei. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, cuidado de Deus conosco. Aleluia, aleluia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tem uma coisa: levanta a tua mão pela fé, mas tu não serás atingido. Aleluia.
aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Glória a Deus. Esse é o Salmo 91, né? Glórias ao nome do Senhor. Deus cuidando, presente, sustentando Elias, sustentando homens guardados por Ele. Nesse tempo aqui, esses 7.000 estavam sendo cuidados pelo Senhor. Aonde eles se alimentavam, aonde vinha a comida que ninguém tinha mais um pão para comer. Amado, quando Deus sustenta mesmo. Aleluia. De um lugar vai chegar o pão, de um lugar vai chegar o cuidar de Deus, do lugar vai chegar a condição financeira para você, porque é o cuidado de Deus, é a mão de Deus estendida para abençoar e para te guardar. Glória a Deus. Mas de repente a coisa muda, de repente a situação muda. E agora? 1 Reis 17:7. Sucedeu que, passado dias, ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Você sabe como é com ribeiro seca e já não aparecem mais os corvos trazendo alimento. Nessas horas nós não podemos nos desesperar. Mas Deus me abriu essa porta aqui, e agora? Não podemos entrar em pânico. O que eu tenho que fazer? Precisamos continuar confiando naquele que nunca nos deixou. Aleluia. Precisamos continuar confiando naquele que nunca nos deixou. Tem um louvor que eu até marquei aqui. Quando eu estava escrevendo, eu comecei, as lágrimas começaram a vir. É verdade, assim mesmo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Continue confiando, descansa nos braços de Deus, descansa debaixo dos cuidados de Deus. Pastor, mas já tem tanta gente debaixo das mãos dele, dá para mim ficar também escondido debaixo das asas de Deus? As asas de Deus são muito grandes. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará.
Ficou desesperado. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Deus tem promessa, e aquilo que Deus tem para você ninguém vai tocar, porque Deus preparou para você. Aleluia. Descansa o teu coração. Eu vejo na Bíblia um homem sofrendo que só, sofrendo tudo aquilo que às vezes nós tentando imaginar, mas nem dá para imaginar o sofrimento dele. Você sabe do que eu estou falando? Sofreu demais. Um homem na Bíblia que você olha, ninguém assim, meu Deus, não vi ninguém sofrer como esse homem. É claro, tirando Jesus, porque o sofrimento de Jesus foi extremo, porque Jesus, além de sofrer no seu corpo, ele tinha o pecado da humanidade sobre ele. É diferente, né? Mas um personagem bíblico chamado Jó. Isso. Em Jó 13, versículo 15, a parte A, Jó esperou em Deus até as últimas consequências. Eu vou esperar em Deus. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Mas se morrer, hein? Ah, pastor, eu estou orando para Jesus me curar. E se eu morrer? Você vai morrer na fé, esperando em Deus. E quem morre na fé vai entrar no céu pelas portas. Aleluia. Aí orou e não aconteceu nada, porque Jesus quis levar. Morreu confiando no Senhor. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Glória a Deus. Ele foi até as últimas consequências. Continua, espera, aguarda no Senhor, confia nele. Aleluia. Interessante que Elias, ele não tomou atitudes precipitadas. Não tomou atitude, porque naquela hora que o rio seca, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ai, começa a cavar, né? Agora de manhã, não vem comigo agora. Ele não ficou desesperado. O que ele fez? Ele esperou Deus falar. Ele queria ouvir a voz de Deus. Tem muita gente sofrendo porque querem fazer as coisas precipitadas. Deus falou contigo, não falou mais. Amado, se Deus não falou, não falou. Deus não falou, mas porque Deus fala com o servo fiel que anda com Deus, Deus vai falar contigo. Não tem como, amado. Deus vai falar. Deus fala no nosso tempo, porque Deus está no controle da minha vida. Deus vai falar comigo. Ainda mais numa situação como essa. Elias não tomou atitudes precipitadas. Esperou primeiro Deus falar. Ai, Deus está demorando tanto para falar. Quem ficou assim impaciente? Ai, vai chegar o profeta Samuel aqui. Quem foi esse, hein? Hein? Primeiro rei de Israel, Saul. Quem? Ai, Samuel não chega. 1, 2, 3, 4 dias, 5, povo. Vamos sacrificar, vamos guardar aí. Chegou os espólios do inimigo aí. Deus mandou para acabar com tudo. Deus mandou para matar todo mundo. O Agag estava lá vivo, da Silva. Deus mandou que acabasse com tudo. Mas ele ouviu a voz do povo. A voz do povo. Certamente. Alguém pode até ficar triste. Não vocês que são crentes. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo, das pessoas. É o mesmo povo que colocava ramos aquele povo que, bendito que vem em nome do Senhor. Aí tinha um grupão gritando, crucifica o crucifico. Então, você não pode dizer que a voz do povo é a voz de Deus, né? A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é única. Ela não muda. Aleluia. Acabe não quis esperar. Por causa daquela impaciência dele. Não esperou Deus falar. Deus
de Saul, Deus rasgou o reino dele, tirou. Hoje, ele ficou tão precipitado, fica aqui comigo, Samuel. Deus estava pensando, você não obedeceu o que Deus mandou, teu reino foi tirado de ti. Deus entregou isso no lugar de alguém melhor que você, meu pai, que não obedeceu a voz do Senhor. Samuel não chegava, ele tinha que esperar, desce o que desce. Deus ia confirmar o reino dele naquele dia, olha só, Deus ia confirmar, mas precipitação, perdeu tudo. Isso é uma lição para todos nós, né? Elias não tomou decisão precipitada. 1 Reis 17, 8 e 9. Então veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Vai para Sarepta, que é de Sidom, é um lugar fora da cercania de Israel, e habita ali. Eu já ordenei ali uma mulher viúva que vai te sustentar. Deus falou no tempo certo e na hora certa. Deus fala no tempo certo e na hora certa. Deus nunca falha. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23 nos diz assim: apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Se apegar mesmo nessa esperança que nós professamos, a palavra de Deus. Deus escolheu aquele lugar, Sarepta de Sidom, para realizar os seus milagres e as suas maravilhas. Aos olhos humanos, aquele era o pior lugar. Povo idólatra, um povo pagão. Mas Deus sabe o lugar certo, aonde Ele vai agir. Deus escolheu aquele lugar para fazer milagre. Primeiro, Deus sustentou Elias em tempo de fome. Elias, 1 Reis 17, versículo 10 ali em diante. Então, se levantou, foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos, e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhes disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim, faz para mim um bolo pequeno e traze-me aqui, depois farás para ti e para teu filho. Glória a Deus. Deus cuidando do seu servo, Deus usando o improvável. Uma viúva pobre, viúva, tem viúva rica, né? Mas aqui tem uma viúva pobre, com um filho para sustentar, que não tinha nada. Mas como é que Deus faz isso? É Deus. Ele escolhe e faz como quer. Vai que nem essas profetadas. Me lembro, até eu rio bastante. Um camarada chegou assim, a mulher foi para o rapaz ou para o marido dela, eu não lembro. Eis que Deus tem preparado um varão para a tua vida. Essa conversa. Deus já preparou um varão a ser o teu marido, a tua esposa, não lembro. Aí eu, pastor, já sou casado. Cada uma, essas profetadas da carne. Sabe o que ele fez? Jeová, tu me apronta cada uma. Ainda põe culpa em Deus. Esse camarada brinca: Jeová, tu me apronta cada uma, que não quer dizer que Deus estava fazendo pegadinha, né? Brincadeira, né? É uma irresponsabilidade.
coisa da carne. Cada um. Quando Deus fala, Ele fala mesmo, e Ele cumpre o que Ele falou. Deus falou que era uma viúva, Deus mandou ele para lá. A mulher era pobre, não tinha nada, mas Deus falou que ela ia sustentar. O que aconteceu? Ela trouxe pão para Elias. Tinha pão para Elias comer. Aleluia. Numa fome daquela, aquela mulher disse primeiro que não tinha, só tem um pouquinho de azeite na botija e um pouco de farinha na panela, não tem mais nada. Eu e meu filho vamos comer esse pouquinho e vamos morrer. Depois vamos morrer. Mas Elias, o profeta de Deus, estava cheio de Deus, né? Faz primeiro para mim. Aleluia. O homem de Deus estava vindo do caminho longo, estava andando longe, com sede, pediu um pouco d'água para beber, estava com fome. Aleluia. Deus cuida dos seus, dos homens e mulheres de Deus que trabalham para Ele, que fazem o melhor na sua obra. Deus cuida deles, Deus cuida dos seus povos. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 10, versículo 3, a parte A: o Senhor não permite que o justo venha passar fome. Está escrito, Provérbio 10, 3, parte A: o Senhor não permite que o justo venha passar fome. A primeira parte do versículo, Deus não permite. Aleluia. Poxa, Deus me mandou aqui por engano. Deus me mandou na casa de uma mulher pobre, não tem para ela que precisa ser ajudada. Não, peraí, Deus falou que ela vai me sustentar, então ela vai me sustentar. E aquela mulher pobre vai na cozinha dela, pega a panelinha dela, do pouquinho que ela tinha, ela faz 2 bolos, um para o homem de Deus menor e um maior. Era tudo que ela tinha, ela fez de toda a farinha e do azeite. Está aqui, homem de Deus. Aleluia. Olha só, essa mulher até foi citada por Jesus, né? Jesus citou essa mulher, né? Que tinha tanta viúva pobre, tanta gente pobre em Israel, e Deus foi na casa dessa mulher em Sarepta, na casa dessa mulher para fazer milagre. Às vezes o povo que conhece, tem tanto conhecimento, desprezam, e às vezes aquela pessoa que quase não tem conhecimento de nada, mas crê pela fé, Deus opera o milagre. É uma coisa de Deus, que ninguém sabe explicar isso, é Deus, né? Deus sustentando o servo de Deus. Outra coisa, Deus sustentou também a viúva pobre e seu filho, que iriam morrer de fome. Continuação, 1 Reis 17, 14. Porque depois que o homem de Deus come o pãozinho, aí ele estava fortalecido para profetizar. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Era uma coisinha que ela precisava dar. É o dízimo, é aquela parte, isso aqui é do Senhor. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Aleluia. Conforme a palavra do Senhor que estava no ministério do profeta Elias. Aleluia. Assim diz o Senhor. Aleluia. Liberou o céu, a porta do céu se abriu. Aleluia. Assim diz o Senhor. Levanta a tua mão. Oh, aleluia. Aleluia. Palavra de Deus para aquelas pessoas simples como era aquela viúva, mas fiéis a Deus. Porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Aleluia. Não vai acabar o cuidado material de Deus na tua vida. Deus vai te sustentar, e a unção do Espírito Santo vai estar sobre a tua vida também. É farinha na panela e azeite na botija. É bênção na terra e bênção do céu. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia.
Aleluia. Salmo 33, versículo 18 e 19. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Aleluia. Salmo 33, 18 e 19. Muito lindo, né? O Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. É o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Acabou-se aí então, pastor, o milagre? Ei? Acabou aí o milagre? Como é? Quer mais? Quer mais? Tinha mais. Aleluia. Tinha mais. Pastor, que é mais difícil? Tudo é difícil, né? Mas ressurreição de morto, aí a coisa pega. Ai, o filho da mulher ficou doente, e a mulher foi culpar o homem de Deus. O homem de Deus, tu viesse aqui para trazer no meu rosto a minha iniquidade. Deus ressuscitou a viúva, o filho da viúva, que morreu depois de alguns dias da multiplicação daquela farinha, daquele azeite. 1 Reis 17, 17. E depois dessas coisas, o filho da viúva ficou doente, e a sua doença se agravou, até que nele nenhum fôlego ficou. Então disse ela a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Ela estava brava, hein? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade, e matares o meu filho? Pesado, forte, né? Mas o homem de Deus não respondeu para ela pesado, não. Respondeu com misericórdia e com amor, porque viu, porque ela foi o braço que ajudou ele no ministério dele, sustentou ele. O homem de Deus disse assim: entrega aqui o teu filho, me dá aqui nos meus braços. E ele tomou o menino e o levou para cima no seu quarto, onde ele estava, e deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo, o Senhor afligiste matando-lhe o filho? Olha Elias falando com Deus agora. Então estendeu sobre o menino 3 vezes, e o Senhor disse, e clamou, e orou 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a voz de Elias. Aleluia. O Senhor ouve a voz do seu povo, do seu servo, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe para o quarto da casa, e deu à sua mãe, e disse a Elias: vê aí, mulher, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: aleluia. Aquela mulher é muito crente, viu? Ela não era do povo de Israel. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia, que coisa linda. Deus é fiel. Vamos ficar em pé?